Ofereceu aos nossos queridos telespectadores aquela opção de ligar para o telefone da paz, caso necessitasse de uma palavra. Mas eu quero trazer uma palavra para você agora. Qual a sua opção? Viver com medo ou com fé? Esse é o tema da nossa devocional e o texto base está aqui no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículos 28 ao 34, e a palavra do Senhor nos diz assim, olha só, por que vocês se preocupam com as roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham e nem tecem. Contudo, eu digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje... Vamos voltar aqui. Eles não... Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé. Portanto, não se preocupem dizendo que vamos comer ou que vamos beber ou ainda o que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Portanto, não se preocupem com amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. Aqui nesse texto, Jesus ali tratando com seus discípulos a respeito dessa nossa brevidade, não é, de vida aí, esse pouco tempo que nós temos, dessa desorientação que a gente vive, principalmente nos tempos atuais, onde a gente fica como um cachorro correndo atrás do próprio rabo, ele nos propõe aqui essa maneira de viver, ou pela fé, ou com medo, ou com as ansiedades dessa vida. A gente sabe que a fé, ela é madura. Quando madura, ela faz com que nós nos tornemos uma pessoa completa nos nossos pensamentos, nas nossas motivações, nas nossas intenções. Ou seja, em outras palavras, a fé, ela vai definir e vai nos moldar ali no nosso caráter cristão. Já o medo, a ansiedade, essa insegurança, claro, isso aí são sentimentos, são emoções imaturas e incompletas na nossa vida. Agora aqui a gente vai ver que o medo, né, que é essa emoção que pode ser relegado em três categorias que eu posso colocar aqui para vocês, três aspectos. O medo do suprimento. Às vezes, aqui o texto nos fala sobre a alimentação, sobre o cuidado que a gente tem, aquelas que são as nossas necessidades, alimentos, roupas. Esse suprimento, o medo vai atacar diretamente a isso. E você pode ver que as propagandas na televisão, o motivo que às vezes te leva a escolher uma carreira é para exatamente na sua autossuficiência suprir esse medo aqui. Só que a gente sempre vai ficar refém desse medo. Outro medo que a gente observa aqui pelo texto, que Jesus faz esse paralelo, é o medo da saúde. Estamos sempre ali desesperados pela saúde. Claro, temos que cuidar do templo do Espírito Santo, com toda certeza. Mas esse medo que nos faz ter ali assim, temos um ataque cardíaco por causa da ansiedade por determinado tipo de diagnóstico. Já percebeu isso, que a gente vive nessa tensão, a gente vive também escravo dessa condição da saúde? É uma notícia ruim e nós, então, desmoronamos por causa desse medo. E um outro medo que aqui eu cito é o medo da felicidade. Será que as coisas negativas vão tirar a minha felicidade? Será que eu não vou ser feliz? Olha, terminei o meu relacionamento de namoro, será que Deus não tem a felicidade para mim? Olha, meu casamento está dando errado, será que não vou ser feliz? Está vendo como a gente tem essas sensações o tempo todo e somos pressionados por ela? Mas a palavra de Deus, ela nos ensina que a fé, ela tem substância e ela também tem evidências para todos nós. E essa fé, quando trabalhada na nossa vida, é que vai nos sustentar diante dessas pressões que nós estamos vivendo aí fora. E vivemos o tempo todo, e isso para todas as pessoas, quer sejam pastores, quer sejam ovelhas, quer sejam pagãos, quer não, enfim.
Todos estamos sujeitos a essa condição dessas pressões, mas a fé que vai nos dar essa consistência e vai nos dar as evidências que nós precisamos, e é por elas então que nós temos que rumar, porque a imaturidade do medo, dessa fé insignificante, dessa ansiedade, vai fazer com que nos apeguemos a emoções do tipo, ou transtornos do tipo como ansiedade, dúvida e até mesmo ignorando experiências. Quantas pessoas têm testemunhos fantásticos, extraordinários, de que viveram algo tão intenso com Cristo e se esquecem porque deram vazão à dúvida, deram vazão ali a essa ansiedade, como nós aprendemos, Ansiedade é excesso de futuro, depressão é excesso de passado e estresse é excesso de presente. Então nós temos que equilibrar para que a fé nos dê a condição de entender toda essa história. E se o seu passado está bem resolvido para você, você vai saber como direcionar o seu futuro. Para que ter essa ansiedade? Duvidar? Você vai se lembrar das promessas de Deus na sua vida. Sempre você precisa fazer isso. Numa última devocional que eu trouxe, eu disse que nós precisamos registrar ali aquelas promessas e aquelas devocionais que Deus nos dá. Hoje, essa palavra está aqui, gravada aqui. Eu tenho isso registrado, porque eu sei que é isso que Deus quis me falar, ainda hoje com X tempo de crente, porque eu ainda preciso largar algumas coisas que eu ainda tenho em pegar, que ainda eu duvido de promessas de Deus. Eu tenho que tratar isso na minha vida. E você? Agora, como que nós vamos tratar isso? O desenvolvimento ou esse amadurecimento da fé, para que a gente saiba sobrepor ao medo, vem através dessa intimidade com Deus. É mais do que aquela oração simples, Senhor Jesus, obrigado pelo dia, abençoa o dia seguinte, em nome de Jesus, amém. Puf. Talvez aquela oração religiosa, talvez uma reza, uma repetição de todas as noites. Não, a intimidade com Deus vai desse relacionamento, porque Ele nos fez nesse sentido relacional, pai e filho, amigo e amigo. São esses os pronomes de tratamento que Ele se refere a nós na palavra de Deus. Outra coisa, nós precisamos conhecer a palavra de Deus. Não adianta você querer que Deus te fale se a sua Bíblia estiver fechada. Não adianta você querer ir a um culto, esperar que ali o pastor tenha uma revelação sobrenatural a respeito da sua vida. Pode acontecer? Pode, porque Deus está interessado em falar com você. Mas aquilo ali vai e deve ser, pelo menos assim, a confirmação daquilo que no secreto Ele te revelou. Na verdade, então o conhecimento da palavra de Deus não é para você ser um teólogo, mas para você saber os preceitos da palavra de Deus. Para isso precisa de dedicação. Para você viver em fé e escolher viver em fé, você precisa dedicar-se, você precisa empenhar. Então é o serviço do reino, é estar ali participando dos grupos de comunhão da igreja, viver ali aquela atividade. Por quê? Nós encontramos a sinergia no corpo, nós encontramos a sinergia no que está ao nosso lado. A palavra do Senhor nos ensina, um ao outro ajudou e ao seu companheiro disse, ser forte. Então você precisa se dedicar a estar ali, romper essas barreiras pessoais. Ninguém me liga, ninguém me ama, mas ninguém me ligou no dia do meu aniversário. Ninguém ligou? Ligue você para todos os aniversários que você tem conhecimento, se esforce, faça dessa forma. Entendeu? E aqui também nós precisamos desse arrependimento. Jesus, Ele está falando aqui verdadeiramente aos seus discípulos sobre um arrependimento, sobre um modo de vida. O mundo hoje nos prega a nós, melhor dizendo, um negócio chamado descontentamento. O mundo, ele te provoca o tempo todo a estar descontente. Você está descontente com o seu marido, você está descontente com a sua esposa, você está descontente com a forma como seus filhos estão crescendo, você está descontente com a sua carreira, está descontente com a sua casa, descontente com o seu tablet, está descontente com todo mundo. Ou seja, esse medo que é manifesto aí através desse descontentamento, ele está ali, sendo martelado na sua cabeça, assim como talvez para os discípulos aqui. E os discípulos aqui ouviram muito bem. Vocês não precisam andar como os pagãos.
o que são os pagãos? Aqueles que, vamos dizer, ou cultuam vários deuses, ou aqueles que não seguem os preceitos pelos quais ele foi ensinado. Ou seja, muitas pessoas estão dentro da igreja, têm uma carteirinha de membro, mas são como pagãos, não acreditam na palavra de Deus. Então, o chamado para se viver uma vida de fé é estar em constante arrependimento daquilo que o mundo tentou cursar para a sua vida. E hoje você tem essa opção. Você vai escolher aí viver com medo ou com fé. Eu escolho. Ainda que precisando de intimidade, da palavra de Deus, dedicação, dessa alimentação, dessa nutrição, eu quero me arrepender para continuar vivendo em fé. Esse é o meu desafio e o seu. Vamos orar? Pai, nós decidimos então, ó Deus, viver em fé. Crendo, ó Deus, que o Senhor é aquele que supre todas as nossas necessidades, porque como esse texto aqui do Evangelho de Mateus nos ensina, o Senhor sabe de todas as coisas que nós precisamos. E quando nós oramos, ó Deus, não é para fazer ao Senhor conhecida aquela que é a nossa necessidade, mas é essa oração que já nos inicia nessa intimidade com o Senhor e queremos mais. Deus, nós pedimos ao Senhor que nos dê a conhecer a Tua intimidade, como a Tua palavra nos diz lá no Salmo 25. Que o Senhor nos dê esse privilégio de ter a intimidade, de conhecer a intimidade do Senhor. Para isso, nós queremos abrir mão das nossas ansiedades, das nossas dúvidas e dos nossos medos. Ensina-nos a andar como o Senhor andou. Ensina-nos a andar, ó Deus, como os homens da galeria de heróis da fé andaram. Ainda, Deus, que não seja, talvez, necessária, ó Deus, a nossa decapitação, a nossa crucificação, talvez a nossa morte especificamente por isso, mas que signifique, Deus, ali a nossa renúncia diária, a nossa morte por um mundo em todo o tempo, para vivermos, ó Deus, como embaixadores do Senhor aqui, embaixadores do Reino. Pai, ensina-nos sobre esse modo operandi aí da nossa fé. Queremos desenvolver a nossa fé todos os dias, para honrar e glorificar o Teu nome, para dar testemunho do Senhor. Eu faço essa oração por mim e eu sei que eu posso ser agora, por esse canal, ser o porta-voz de muitas orações assim, ó Deus, que silenciosas concordam agora. Pai, abençoa os nossos irmãos que nos assistem, estando eles onde estiverem, num presídio, num hotel, no carro, no ônibus, na escola, no trabalho, em casa, não importa. Deus, que o Senhor, pela Tua grande misericórdia, possa ir ao encontro da necessidade de cada um desses irmãos e supri-los, para que gere essas experiências e que eles, claro, conheçam ainda mais o Senhor. Eu abençoo os meus irmãos telespectadores, abençoo esse nosso programa, Rede Super, e claro, como sempre eu faço, eu abençoo o nosso país, o nosso Brasil, a nossa pátria amada. Em nome de Jesus. Amém. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.